E lá vamos nós de novo. Em Coração de Ferro, a inventora genial Riri Williams quer se tornar a nova Iron Man, recriando a tecnologia da armadura de Tony Stark. O problema? Bom, ela não tem os bilhões de dólares à disposição como o Tony tinha quando criou a tecnologia naquelas cavernas. Mas esperei, você acha que o Tony Stark seria o Tony Stark se ele não fosse bilionário? Bom, o cara construiu tudo aquilo na caverna, com uma caixa de sucata. E aí, como vocês estão? Tudo bacana? Eu sou a Cass e hoje vamos falar um pouquinho sobre a série do Disney Plus, que é o Coração de Ferro. E olha, é, pega sua pipoca, senta bem confortável e acompanha esse vídeo até o final. Coração de Ferro, ele acaba até que se encaixando bem com outros conteúdos de alto perfil da Disney. Mas quando a gente para olhar a avaliação dos fãs, inclusive das próprias críticas, olha, essa avaliação, ela não é nem um pouco satisfatória. O IMDb classifica ela como horrível. Até no próprio Rotten Tomato, que geralmente tem umas críticas menos leves, lá ele também não ficou nem um pouco atrás nas suas avaliações. Até a Disney parecia ter tão pouca fé no projeto que lançou a série em 2 pedaços. Meio assim como que quisesse terminar o assunto o mais rápido possível, sabe? Só que, será que isso diz algo sobre o show? Bem, honestamente, eu acho que todo mundo já previu o que poderia acontecer dessa série. Porque ela simplesmente se tornaria e seria a mais nova série onde todo o público adora atacar. E venhamos e convenhamos, ela faz por onde ela se tornar esse alvo fácil. Só que, claro, parte dessa crítica, ela é inevitável, porque a internet acaba sendo internet. O problema é que há falhas reais na série que justificam essa completa rejeição. E vamos lá, o primeiro erro de todos, e de longe o principal, é a protagonista, que é simplesmente terrível. Uma personagem chatinha, autossuficiente, zero carismática e como a maioria das séries de TV, isso é um verdadeiro desastre, já que a história depende muito dos seus personagens para se autossustentar. A Riri, ela é tratada logo no início como uma nova Tony Stark, uma inventora brilhante, arrogante e superior. Até aí, meu querido, tudo bem. Porque o Tony também era assim, mas o público gostava dele, porque ele tinha qualidades que faziam esses comportamentos, digamos que valerem a pena. A Riri, por outro lado, não tem essas qualidades. Ela é uma completa chorona, já que ela parte do princípio onde ela fala que ela é a maior inventora da sua geração, mas que não pode fazer isso sem recursos. Tony Stark construiu a tecnologia dele no meio de uma caverna enquanto ele era refém. E isso só piora, porque ela começa a se queixar o tempo todo, se acha a vítima de todo o universo, sem nunca mostrar realmente uma ação de fato. Isso, veja bem, me faz levantar o ponto sobre a arrogância da personagem, que é uma arrogância completamente intragável. Mas assim, num nível que você fica, meu Deus, acaba logo e tira essa personagem insuportável das telas. Porque ela tem uma síndrome de superioridade que no começo até poderia ser interessante. Mas veja bem, ficamos só no até. Mas no fim das contas, ela não tem nada de brilhante. Ela não consegue nem fazer a inteligência artificial do seu próprio traje funcionar fora da escola. E ainda por cima, ela precisa de peças para o traje. E o que ela faz? Vai perder de graça. Porque ela acha no direito que todo mundo tem que dar tudo para ela. Quando a gente para olhar todos os episódios, a gente acaba percebendo que não existe nenhum grande momento onde ela mostre ser realmente extraordinária da forma como ela diz e como eles querem passar que ela seja. E cá entre nós, ela não é uma verdadeira pioneira como o Tony era. Ela está apenas em cima do que ele já criou. A verdade é que enquanto Tony conquistou a simpatia do público, passando por grandes dificuldades e corrigindo seus próprios erros, Riri tem tudo fácil demais. Um estágio incrível, uma escola de ponto, uma casa acolhedora, e quando ela não consegue algo, sempre aparece alguém para ajudar. E isso faz com que ela nunca se esforce o suficiente para conquistar o que acha que merece. E quando o personagem principal é tão sem graça, a história não consegue se sustentar de forma alguma. Outro grande problema de Coração de Ferro é que ele não tem uma trama sustentável em praticamente nenhuma cena.
A maioria dos diálogos não tem intenção ou obstáculos, o que torna tudo chato e completamente sem graça. Tá, claro que tem ação em alguns momentos, mas são momentos bem irrisórios. Como, por exemplo, quando a gente pega aquela cena do salto do Tesla, fica completamente perdido e completamente você nota que não tem preparação e é meio que tudo feito de propósito, sabe? E na maioria do tempo é só pessoas conversando sem nenhum motivo real. Como que você mantém o interesse de um público com cenas que não adicionam nada à trama? Não tem como. E aí que entra um dos maiores erros da série, pelo menos na minha opinião. Depois de ou a protagonista seria o pior. Nossa, é porque uma protagonista insuportável, eu acho que você pode ter uma história maravilhosa, mas você não consegue sustentar. Enfim, a falta de conflito real. Esse era o ponto que eu queria falar. Um dos pontos principais como negativos dessa série pra mim é a falta de conflito real. Ela simplesmente é inexistente ou praticamente inexistente. Você pode até achar que há momentos de tensão, como o assalto ou o próprio conflito entre os personagens, mas esses momentos eles falham em manter uma consistência. Porque em Coração de Ferro, as cenas são recheadas de diálogos sem substância, completamente descritivos, e o que deveria ser uma batalha de vontades entre os personagens, na verdade, acaba se tornando uma conversa interminável, sem nada de importante acontecendo. Por exemplo, quando a Rhea precisa de uma nova peça lá para o seu traje especial, ela simplesmente vai lá no mercado negro, pega tudo que ela precisa e vai assim mesmo, na maior facilidade, como se fosse a coisa mais simples e mais fácil do mundo. Ou seja, dificuldade e obstáculo, zero. E ela ainda é mimizenta. Falando que, ai, porque é isso, porque é aquilo, porque eu não tenho isso, sendo que tudo cai de mão beijada nela, bicho. E a gente vê isso que até quando ela tem que se esconder da própria mãe, através da nova IA, a confusão nunca realmente acontece. A mãe nem chega a ficar realmente desconfiada. E você olha para toda a cena e fica, pra que essa construção mesmo? Porque isso faz ver que falta um motor verdadeiro para mover, sabe? Para engrenar e para dar continuidade à história. Simplesmente a história ficou ali, jogada. Porque a trama, ela não sabe aonde ela quer chegar, como ela quer chegar, de onde ela partiu, para que ela veio, simplesmente ela se perde no todo. Porque em vez de apresentar uma missão clara para Riri, como por exemplo um grande vilão que ameaça tudo, o que ela mais ama, ou uma luta interna sobre os valores do que ela realmente quer seguir, Coração de Ferro simplesmente ela se perde de todas as formas possíveis que você possa imaginar. Até porque a gente não sabe o que a série realmente quer que o público acompanhe. O que sem dúvida leva a uma perda de interesse desastroso. É justamente aquele tipo de falha que é fundamental para entender o fracasso da série. Porque quando não há uma jornada clara para o personagem principal, o público ele acaba ficando confuso, sem saber qual é o verdadeiro objetivo de toda a trama que está sendo apresentada. E a ausência de uma pergunta central, algo que define o propósito da história, faz com que cada episódio se sinta como uma série de eventos completamente aleatórios, sem um verdadeiro arco. Porque até quando a Riri se envolve com o misterioso líder lá da gangue e começa a investigar o que está acontecendo, o que nos faz ficar intrigados? Absolutamente nada. Essa é a resposta. Nada. Os momentos de ação não são suficientes para nos manter interessados nem por um milésimo de segundos, quanto mais para acompanhar várias temporadas, se é que vai ter várias temporadas. E as conversas, meu Deus, entre os personagens. O que Ironheart precisa é de um conflito real e de um motor da história que seja muito claro para sustentar. Algo que vá além de pegar o próximo componente ou apontar o dedo para a líder da gangue e vamos criar uma nova melhoria e eu vou ser melhor do que o Tony Stark. Para que Coração de Ferro se sustentasse, ele tinha que vir com uma história muito clara, uma história que conquistasse o público, com um protagonismo feminino que conquistasse o público, e não com a personagem que beira ao ridículo. E é por isso que Coração de Ferro ela é simplesmente fácil de ser deixada de lado. Olha, confesso que foi difícil em terminar, mas foi difícil. Comenta aqui, vocês conseguiram assistir ela completa? Porque olha, foi duro, hein? Foi dureza. E como ela não tem uma trama nem um pouco convincente, honestamente, ela tá fadada ao limbo do esquecimento. Ou talvez ela pode até ser lembrada para ser mal falada. E é isso, rapaz. Obrigado por me acompanhar em mais um vídeo. Não esquece de se inscrever aqui embaixo se você não for inscrito, de deixar aquele like, de compartilhar esse vídeo para
todo mundo. Sim, sim, sim. Ativa o sininho para saber quando tem vídeos novos. São 2 vídeos por semana. Semana passada não teve, mas ó, tá vindo, os vídeos estão vindo, então acompanha aí, tá? E para um contato mais direto, me segue aqui no Instagram, ó, cas.benjamin, pra gente trocar uma ideia, conversar sobre filmes, séries, livros, sobre games, sobre tudo que essa cultura pop nos traz, que é tão gostoso de debatermos. E é isso, muito obrigado pela sua companhia, obrigado por me acompanhar até o final. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço do meu lugar do mundo e